Palavra do Senhor, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, vamos ler do versículo 3 até o versículo de número 21. Efésios capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 21. Quero pedir o auxílio dos irmãos para essa leitura. Eu vou ler os versículos ímpares e peço a todos que leiam juntos os versículos pares, por favor. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Portanto, não sejais participantes com eles. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, é em nome de Jesus que nós, diante da Tua palavra, clamamos ao Senhor para que tenha misericórdia de nós neste momento. O Senhor nos abençoe, ilumine a nossa mente para podermos entender a Tua palavra e assim ser edificados pelo Senhor, pelo que o Senhor irá falar aos nossos corações nesta noite, ó Deus. Peço que o Senhor venha abrir o nosso coração, venha permitir que a Tua palavra faça morada em nós, para que se houver algo que não agrada a Ti, que a Tua palavra venha nos mostrar para podermos agradar ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, vocês já imaginaram como seria passar 60 dias sem a luz do sol? Nosso dia a dia é tão comum nós despertarmos, né, e você abre a janela, né, num dia ensolarado, você recebe aquela luz na casa, no quarto, aquilo traz até uma certa vida, né, um ânimo diferente dos dias nublados, quando você não tem esse visual pela manhã. E uma cidade no Alasca, no Polo, ela passa por uma situação dessa forma. Ela, em novembro do ano passado, dia 18, ela teve o seu último dia de sol. E ela voltou a ver o nascer do sol apenas no meio de janeiro. Foram 60 dias sem ver os raios de sol diretamente naquela cidade. É interessante que as reportagens que falam sobre essa cidade, elas mostram aquilo que os moradores, então, eles experimentam com isso. Alguns chegam a suplementar a própria vitamina D, qual nós absorvemos através do sol, porque eles ficam muito tempo sem,
E outros compram um aparelho que se chama Happy Light, ou seja, uma luz que traz alegria para eles. E é como se fosse uma espécie de tipo de sol para trazer um pouco de alegria nesses 60 dias aos quais então eles ficam sem a luz solar. Isso é rotina para eles. Quando chega então o inverno rigoroso nesse lugar, eles passam então sobre esse período no qual eles chamam então de noite polar. E é interessante de pensar nessa experiência, porque eles com 60 dias sem uma luz direta, porque eles chegam a ver apenas aquela claridade que você consegue ver antes de ver os raios chegarem ao nascer do sol, ou então aquela claridade que você tem depois do pôr do sol, e você ainda tem o céu ainda um pouco claro, mas não com os raios diretos. Esses 60 dias fizeram com que essas pessoas entendessem quanto é importante a luz na vida deles. Quando ela virá e onde ela estará, para que eles possam então receber essa luz e voltar a essa alegria, porque um testemunho de alguns moradores é que sem o sol o humor varia muito. E é interessante de pensar o quanto que eles valorizam a própria incidência da luz na vida deles. Quando nós pensamos então nesta linha de raciocínio, essa preocupação com a luz, intensidade da luz, ou você estar um período fora da luz ou na luz, ela pode ser inserida também quando você fala sobre vida cristã. Você então encontra nas Escrituras, em diversos textos, o contraste entre luz e trevas. Nós vemos o Senhor nos ensinar sobre esta comunhão ou desobediência a Deus nestas figuras de linguagem. Ao falar então que alguns estão nas trevas ou alguns estão na luz, ou aí vice-versa, né, dependendo de como eles estão vivendo. Se deixaram a luz para as trevas. Então sempre existe essa referência. Nós podemos então pensar que é preciso entender a importância da luz. Porque talvez o questionamento que eu fiz no início, quando você pensa em luz solar, pensar 60 dias sem luz solar, é algo muito estranho para nós, né? Parece até impossível de você falar assim, não, eu não aguento isso, né? Um inverno que a gente passa com o sol já é difícil, imagina um inverno sem sol. Agora, se você aplica isso à sua vida cristã e você entender que a luz, ela também faz falta para você, você consegue então caminhar para entender como você pode buscar de uma melhor maneira a honra ao Senhor. Porque a vida cristã, então, ela possui a luz. Nós vemos a palavra nos explicar que em Jesus nós conhecemos a verdadeira luz. Mas como é que nós, então, temos no dia a dia a clareza em todos os momentos? E eu vejo, então, que na nossa vida cristã, todos nós passamos por momentos onde encontramos outras fontes. Talvez você já conhecesse outras fontes de luz, que você usa como se fosse o chamado Happy Light deles nesses 60 dias. Você usa como um tipo de sol para a sua vida, porque ela ilumina mesmo. Você está em trevas e você traz essa fonte de luz para perto de você, achando que ela vai te trazer as mesmas proporções que a luz verdadeira traz. E nós precisamos então olhar para a nossa vida cotidiana e lembrar que isso não tem a intensidade da luz verdadeira e não tem a duração da luz verdadeira e não tem o efeito dela sobre nós. Ou seja, nós estamos falando aqui sobre obras da carne, estamos falando aqui sobre pecado. Você busca o pecado porque ele traz uma certa sensação de estou na luz, estou bem, estou feliz, estou satisfeito. A vida cristã, apesar de você convertido agora estar na luz, você ainda passa por momentos de tentação. E nesses momentos de tentação, se o crente não se cuidar, ele pode então acabar se afastando do Senhor, pisando nas trevas, né, se afastando da comunhão com o Senhor, se retirando daquele momento de luz, achando que está então encontrando outra fonte que vai saciar a necessidade então que ele tem. O próprio apóstolo Paulo nos diz, então, no versículo de número 8, sobre o passado dos Efésios. Ele diz, pois outrora erais trevas, porém agora
sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, ele está mostrando que em Cristo Jesus, porque ele então nos mostra a luz, pois ele é a própria luz, ele muda a nossa vida, a maneira de nós vivermos, nós vemos então que existe uma nova caminhada a partir desse momento. E Paulo já tem então reforçado essa doutrina da santidade já desde o início do capítulo de número 4, que nós já falamos sobre isso diversas vezes, de diversas formas, porque Paulo está enfatizando então essa importante doutrina, que agora é vista na prática. Pois nós vemos ele colocar então agora uma lista para nós de atitudes que não devem então estar presentes na vida do cristão mais. Se nós estamos na luz, essas ações todas, elas devem ser retiradas. E ele coloca aqui desde a impudicícia, ou você pode interpretar, como algumas versões trazem, sobre imoralidade sexual, impurezas ou cobiças, Você entende isso então como uma maneira de você demonstrar ingratidão a Deus. Porque em todas elas você vai buscar uma outra fonte que não é Deus para saciar aquilo que o Senhor já está te dando. Quando você busca, então, na cobiça, almeja aquilo que não é seu, mas você quer o do outro, Você está tentando, então, encontrar alguma fonte para te alimentar, como se aquela que você recebe não fosse suficiente, Como se ela já não fosse aquilo que traz o vigor, que traz a vida para você em todos os momentos. Então, o que Paulo vai nos ensinar ao longo, então, desse trecho é que, através de Cristo, conhecemos a luz, e por isso o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é sobre a vida de submissão que vai nos levar à clareza. Porque você pode ser um cristão, conhecedor, convertido, mas que não está vivendo na clareza da luz de Cristo. Por quê? Porque está ainda trazendo ações ou palavras que não agradam a Deus, porque ele começa falando então sobre algumas ações, depois no versículo 4 ele vai passar então a algumas maneiras de se comunicar, conversas torpes, palavras vãs, chocarrices. Ele diz que isto é inconveniente, isso não deve estar na boca do crente, porque nós agora já não vivemos mais nas trevas, não podemos nos comportar da mesma forma como aqueles que estão no mundo, Ele chega a dizer aqui que algumas ações não devem ser nem nomeadas entre os santos. São coisas que devem ficar, então, longe de nós. Então, isso só é possível quando nós, então, estamos submissos a Cristo Jesus. Caso contrário, nós nos perdemos em alguns instantes e usamos a nossa língua, como ele diz, para nós falarmos algo que não vai honrar ao Senhor. Nós almejamos algo, cobiçamos algo que não é nosso. Isso é comum ao crente que não vive uma vida de submissão a Cristo Jesus. Porque nós não estamos falando aqui, como Paulo está escrevendo, a uma igreja. Então nós não estamos falando a um público que não conhece a Cristo. Ele está trazendo a eles uma exortação de que se eles tinham práticas das trevas, as quais eles viviam, ou no relacionamento com o mundo eles traziam, agora eles precisam então tirar e precisam evitar isso em todos os momentos. Então, é algo que Paulo nos faz ressaltar aos olhos. A tentação, ela está no seu dia a dia. Ela está presente na vida de todos nós. E nesse momento, se nós entendemos o quanto que a luz é importante para nós, e onde nós a encontramos, é que nós temos que acender o nosso alerta, porque se a tentação existe, o alerta deve ser ligado para que a minha vida de obediência possa, então, surgir e honrar ao Senhor. Como Paulo vem dizer mais à frente, versículo de número 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E ele fala sobre algo muito interessante aos filhos da desobediência, Ele está nos dizendo, se afastem disso. Vocês não são mais filhos da desobediência, não são mais filhos da ira, como em outra linguagem que ele vai usar no capítulo de número 2. Então nós somos filhos de Deus, família, igreja. Você está se envolvendo então com o mundo, ele está dizendo nesse momento aqui que você tem que se lembrar que eles vão ser tratados pela falta de temor, com o pesar da mão do Senhor. A ira do Senhor vai então recair sobre
essas pessoas, por eles continuarem em trevas, amarem mais as suas obras más do que a luz, do que a Cristo Jesus. O crente, então, como Paulo vem dizer, deve viver com os outros em cumplicidade. Você concorda com isso? Você vai viver em cumplicidade com o mundo? Existe uma forma de você viver com o mundo e ser cúmplice deles? E ainda ser agradável a Deus? Estamos no mundo, né? Não fomos retirados daqui. O Senhor nos chama para nós edificarmos uns aos outros, né? Inclusive é por isso que Paulo, antes de chegar nessa parte prática, com o relacionamento entre o mundo, nós vemos então ele falar sobre o que acontece com a igreja. A edificação que existe entre os irmãos, para que sejam preparados, para poder então defender a sua fé, para poder juntos crescerem e então continuar honrando a Deus. Nós falamos já sobre os dons dos pastores, evangelistas e mestres, aos quais eles instruem a igreja para que ela não seja levada de um lado para o outro como meninos ao vento. Então veja, agora ele coloca cada um de nós no nosso dia a dia, na nossa vida comum, onde você está se relacionando com outras pessoas, e se você for pensar então na vida do crente que está no meio do mundo, ele está com os outros. Não tem como você então dizer que você agora só se relaciona com o não crente, porque você recebeu uma ordem de evangelizar este mundo. Então você tem que se envolver com o não crente, né? Não tem como você ver só com o crente, numa bolha, vamos dizer assim. E às vezes é a opção de muitos. Talvez seja mais fácil para muitos. Mas nós somos então levados pelo Senhor até outras pessoas para podermos então anunciar o evangelho a elas. Como é que então pode existir cumplicidade entre o crente e o não crente? Existe alguma forma do cristão que convive num ambiente repleto de pessoas que têm pensamentos completamente contrários à palavra de Deus, posturas completamente contrárias à palavra de Deus, como é que ele pode então viver em cumplicidade com essas pessoas? Vamos pegar aqui um exemplo, então, né? Você tem aqui o versículo de número 3, fala sobre a cobiça, versículo 4, fala sobre conversação torpe. Você vai então pegar, né, nos textos anteriores outros exemplos de ações, a mentira, você tem aqui as palavras que não edificam, enfim, são vários exemplos. Você se encontra com as outras pessoas e elas se comportam dessa forma, porque elas vivem nas trevas. Você é cúmplice dessas pessoas de alguma forma? Você pode conviver com elas, concordar com elas? Ou em nenhum momento você vai se conectar a essas pessoas? Você vai sempre estar um passo distante delas. Porque você é crente, porque você é igreja, então você não pode chegar perto dos não crentes. A palavra do Senhor, ela nos mostra, no versículo 11, que nós não devemos ser cúmplices, mas em algo muito específico. Nas obras das trevas, né? As obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Então, é possível você ser cúmplice daqueles que não são crentes? Se essas pessoas, pela graça de Deus, elas têm ações que não desonram ao Senhor, não há problema algum em você estar com elas e compactuar com elas nesse tipo de ação. Você não vai desonrar ao Senhor, só porque aquela ação veio de um não crente. Se ela honra a Deus, você concorda com isso, né? Porque a postura, muitas vezes, do crente, e geralmente quando está desenvolvendo a sua fé, é de chegar num ambiente não cristão, evitar o relacionamento, e a única coisa que essa pessoa consegue fazer é repreender os outros pelas ações que elas têm. É isso que Paulo diz para nós fazermos. Paulo está dizendo, então, não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das
trevas. Antes, porém, reprovai-as. É uma ordem do Senhor, então nós não sermos cúmplices e ainda reprovarmos as pessoas, as ações delas. Mas a questão é como reprovar. Se nós estamos convivendo com essas pessoas, nós não vamos nos afastar delas, porque podemos ser cúmplices ou conviver ou concordar com ações que elas têm que agradem a Deus. Isso vai acontecer pela graça do Senhor. Mas quando elas tiverem ações então que desagradam ao Senhor, como você pode reprovar elas? O que é que você pode fazer? Muitas pessoas podem chegar então ao instante de criar uma grande discussão, e você vê isso na internet com muita facilidade. O crente que se blinda atrás da tela do celular, e ele é o grande juiz e teólogo, porque qualquer menção de alguma coisa fora da sua doutrina, ele já descreve lá um texto enorme. Porque ele se entende como o grande conhecedor, mas você conhece a pessoa, ela não tem essa mesma postura em todos os momentos, mas tem pessoas que gostam de fazer isso, criar uma grande discussão. Seja no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ambiente entre os amigos, a pessoa ela cria isso. Mas será que esse é sempre o melhor caminho? Pode ser um caminho. Pode ser que seja necessária a discussão. Pode ser que seja necessário, pela circunstância, de envolver outras pessoas para que todas possam entender a sua postura, mas nem sempre isso vai ser saudável. Pense no ambiente familiar. Se em todos os momentos que alguém da sua família que não é crente se levanta com uma opinião contrária e você se levanta para criar uma grande discussão naquela reunião, naquele encontro, naquele almoço, você vai criar um clima constrangedor para você, como crente. E não porque você está defendendo a verdade, mas porque em alguns momentos você invade a sua liberdade, a liberdade que a pessoa está te dando, para você falar aquilo que você pensa, no momento que não é apropriado. Quando você poderia conquistar a confiança da pessoa, se relacionar com ela, viver com ela, já que é família, pensando nesse caso, e você então pedir ao Senhor que abra uma oportunidade, abra o coração dessa pessoa e você possa dialogar com ela. Você vai reprovar as atitudes das trevas dessa pessoa da mesma forma. Mas eu creio que existem maneiras e maneiras de você fazer isso. Você não vai ser cúmplice dessa pessoa se você ignorar o que ela está fazendo. Se você se afastar dela por um período. Você não vai ser cúmplice dessa pessoa se Deus te der uma oportunidade de você continuar se relacionando com ela e você conseguir falar a ela isso. Vai instruir. Vai fazer o seu papel. E o resto, então, é o Senhor quem vai fazer. Se essa pessoa vai rejeitar a verdade sobre Cristo, não cabe mais a você. Você fez a sua função de defender a sua fé e de poder, então, explicar naquele momento que Deus criou essa oportunidade. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com a maneira como nós nos comportamos no mundo que nós estamos inseridos. E você já deve ter ouvido falar por aí de muitos crentes, E aí usa-se a palavra crente para falar no teor pejorativo, para poder dizer então que o crente é aquela pessoa chata, que ela só vem para brigar sobre teologia, ela não fala de mais nada, ela não fala de vida, porque ela não tem vida com os outros. Isso é prejudicial, porque quando você olha para os evangelhos, você não vê Jesus evitando o relacionamento com as pessoas que não acreditavam nele. Sejam crianças, sejam mulheres, sejam doentes, dependente. Ele se relacionava com as pessoas. E quando ele tinha então a oportunidade, porque ele intencionalmente as conquistava, aí ele falava a verdade. Aí ele falava o caminho, levava as pessoas ao arrependimento. Ou exortava aqueles que mesmo que não queriam, mas ele conseguia então falar. Porque aquele momento era a única forma dele então exortar aquelas pessoas. Reprovando as obras infrutíferas das trevas que elas então estavam levando em suas vidas. Então o que eu vejo o apóstolo Paulo nos mostrar aqui, desde o início do capítulo 4, quando nós falamos sobre a vida prática, é que a igreja tem uma função muito importante quando você pensa na sua vida lá fora. A igreja é o lugar que você está se preparando para isso. Os irmãos que têm dons, que vão poder auxiliar, mestres, pastores, evangelistas, Deus está levantando essas pessoas para que manuseiem a palavra de Deus
e possam capacitar a igreja para que a igreja, ouvindo a palavra, se submeta a Cristo Jesus. Aquele que nos permitiu conhecer a luz, conhecer a verdade e entender o que é agradável a Deus. Em nenhum momento eu vejo então Jesus chamando os 12 e falando: 12, meus discípulos, vamos criar uma bolha agora. Vamos nos fechar aqui, para que vocês não vivam mais com esses fariseus, saduceus, tem muitos pecadores por aí, tem muitas mulheres aí que estão fazendo coisa errada. Ele não faz isso em nenhum momento. Ele nos leva a estar entre as pessoas, viver a vida comum junto com elas, e nesta vida comum, falar o Evangelho, ensinar o porquê que nós nos portamos dessa forma. Você vê quando Jesus está ali nas bodas, né, em Caná, a Galileia, vida comum. Ele está num casamento. Ele foi convidado para uma festa. O que é que eles estão tomando naquela festa? É água. É vinho, é o que se servia naquela época de Jesus. É um vinho sem álcool? Não, até por isso que Paulo vem falar aqui: não vos embriagueis com o vinho. Em diversos momentos a Bíblia fala isso. Então ele está ali. Jesus está tomando o vinho junto. Está participando da vida comum. Está se alegrando com aqueles que estão casando. E em tudo isso, o Senhor usa a sua vida para que Ele possa mostrar a sua autoridade. Começar, né, a mostrar através do milagre da transformação da água em vinho, o melhor dos vinhos, que chamou a atenção das pessoas. Na vida comum. Em outros momentos, Ele teve a oportunidade de repreender os discípulos, reprovar as atitudes dos fariseus. Mas na vida comum, você não vê Ele repreendendo ninguém dentro da festa do casamento. E aqueles que estavam ali eram todos crentes nele? Tinham fé nele? Não. Estava começando ainda a manifestar o seu poder através dos milagres. Então eu vejo o apóstolo Paulo trazer uma questão que é prática e muito importante para nós, porque nós conhecemos a luz. Através de Jesus nós sabemos onde está a verdadeira luz. E a vida de submissão a Ele, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que Ele espera de nós como discípulos, que deve ser vivida. Não devemos ser diferentes de Jesus. Por isso que eu uso o exemplo dos evangelhos, né? Nós estamos aqui para sermos como Cristo, cristãos, né? Então, esta direção de Paulo, ela começa quando você volta para o capítulo 5, logo no início. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como também Cristo nos amou. Então, o exemplo de Paulo para a igreja de Éfeso é Cristo. Qual é o exemplo que nós usamos? Nosso relacionamento com as pessoas. Se não for Cristo, nós estamos vivendo em trevas. Qualquer atitude fora da atitude de Cristo está errada. Então nós temos que observar esta orientação de Paulo quando ele vem dizer no final deste trecho até o versículo 14, ele diz então, no último 14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Nós vemos então a importância da igreja despertar, daqueles que estão mortos espiritualmente, de acordarem para a vida com Cristo, porque a luz está nele. E ela vai revelar a verdade daquilo que nós vivemos. O que está oculto será revelado como? Através da ação do Senhor em nós, pela sua palavra. Não que necessariamente já vai ter uma explicação do que você faz, do que você vive, não. Sua consciência, o Senhor está falando ao seu coração, o Senhor está trabalhando na sua vida, a ação do Espírito de convencer o pecador do que ele está fazendo acontece quando a palavra de Deus é lida. A nossa submissão a Cristo Jesus, então, ela é importante e ela vai acontecer através das Escrituras. E é por isso que a segunda coisa, a partir do versículo 15, que eu entendo que Paulo traz para nós, é uma vida não só de submissão para nós continuarmos demonstrando a clareza no dia a dia, mas uma vida de contemplação. Paulo então vem dizer, portanto, vede prudentemente como andais, não como honestos, sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus.
Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O cristão precisa buscar o conhecimento da vontade de Deus. Ele precisa entender, porque não é o fato de você ter se convertido, através da graça de Deus, pela pregação do Evangelho a Cristo, que você é conhecedor de toda a verdade, que você agora é perfeito, santo e não precisa de mais amadurecimento, aperfeiçoamento. Não. Todos nós, diariamente, de uma forma constante, nós precisamos então procurar entender qual é a vontade do Senhor para não sermos insensatos, como o mundo, nécios, pessoas que não entendem a verdade do Senhor. E isso é importante por quê? Porque nós estamos vivendo cada dia mais um embate contra o cristão, contra a igreja, de uma forma mais clara e mais visível. Esses dias eu vi uma notícia de uma psicóloga norte-americana, e essa psicóloga ela estava feliz porque ela tem visto como que as crianças estão sendo usadas para mostrar a importância dos gêneros para esta geração. Uma psicóloga, alguém que estudou, traz uma voz, de importância, entendendo que as crianças estão sendo usadas para nos mostrar a importância dos gêneros que começaram com o movimento feminista no passado, mas que foram importantes para nós enxergarmos hoje quantos gêneros existem. Numa entrevista que essa psicóloga deu, ela falou então que ela ficou muito feliz quando ela conheceu uma criança, e essa criança então ela disse que ela era do gênero Pyrrhus, gênero Minotauro. Não sei se você já ouviu falar nessa baboseira, mas eu nunca tinha ouvido falar nisso. Minotauro faz parte da mitologia, é um ser metade humano, metade animal. Como se houvesse um gênero híbrido, algo nesse sentido. Ela acredita nisso. Ela defende isso. Ela incentiva isso. Isso ataca a sua fé de uma forma direta. Porque você não crê nisso. Porque a base que você tem é totalmente contra isso. Mas o que é que você está vendo cada vez mais? Você ser atingido por isso. As pessoas estão vindo com muita força para falar, esse é um dos assuntos, sobre gênero que você, crente, está pensando de forma errada. Olha quantos existem. Olha como eles se entendem. E por que você acha que são as crianças que estão sendo levadas a aprender isso primeiro? Por que você acha que é nas escolas que eles estão deixando entrar, cada vez com mais facilidade, músicas depravadas, ou ensino sobre ideologia de gênero? Por que você acha que é a criança que está sendo o alvo? Ensine as crianças. Pegue uma geração inteira de crianças e veja o que acontece 10 anos depois. Eles estão plantando hoje para colher aquilo que eles acreditam. E aí o que é que nós estamos fazendo? Muitos de nós, na bolha do crente, não se relacionam com o mundo, não veem o que está acontecendo no mundo, estão alienados da realidade e ainda estão em trevas. Creem em Cristo, mas não vivem em submissão a Ele. Por quê? Porque não têm uma vida de contemplação. Não buscam compreender qual é a vontade de Deus. Como é que nós fazemos isso? É algo que você sabe desde o dia que você começou a frequentar a igreja, desde o dia que você se converteu, é pela palavra. É algo tão simples que a igreja tem deixado de lado e não tem observado o quanto que o mundo está atacando cada vez com mais intensidade, e eles estão avançando pelos territórios, estão chegando nas casas, estão chegando nas famílias. Daqui a pouco, o que é que nós vamos ter dentro da igreja? Pessoas que querem ser membros das igrejas,
pois afirmam crer em Cristo, mas acreditam que não são do gênero masculino nem do gênero feminino. Essa realidade vai chegar para nós muito em breve. Por quê? Porque nós estamos atacando menos do que eles, ensinando menos do que eles, se nós podemos usar uma linguagem um pouco menos agressiva então, né? Para não parecer que eles estão tentando nos machucar de alguma forma com o ataque deles. Mas eles estão. E o nosso ataque é a nossa defesa. A defesa da nossa fé. Nós, se não ensinarmos as crianças, nós estamos abrindo mão de uma oportunidade e estamos deixando que eles o façam. Se nós não avançarmos para falar para essa geração a verdade do Evangelho, daqui 10 anos nós vamos ver os frutos. Eles serão adultos, eles serão adolescentes, eles estarão comandando a cidade, eles estarão direcionando o comércio da cidade, e nós vamos ter que conviver com isso. Mas para que a igreja saia, ela precisa ter uma vida de contemplação, submissão e contemplação. Se nós não meditarmos nas Escrituras, se nós não pararmos para ouvir a voz de Deus através da palavra, nós não temos esse impulso. Nós não temos paixão pela alma dos perdidos. Nós não nos preocupamos com o que está acontecendo com as crianças desse mundo. Nós não nos preocupamos em olhar para o mundo para ver se tem alguém que está precisando ouvir o Evangelho perto de nós. Por quê? Porque o coração está em trevas. Porque é só a palavra de Deus capaz de iluminar a nossa vida. Porque é assim que o Espírito Santo vai agir em nós. E é isso que Paulo está dizendo neste momento, quando ele fala no versículo 18, comparando, né, encher-se do Espírito e encher-se de vinho, né? Ele está falando aqui, não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução. Ou seja, se você for para esse caminho de trevas, você vai perder o seu controle, porque você está se deixando levar por algo que pode fazer com que você não saiba mais nem quem você é naquele lugar. Contrário a isto, contenha-se nesses gostos, que não são proibidos pela palavra, desde que você saiba ter limite, mas encha-se do Espírito Santo. E como é que você se enche do Espírito Santo? Qual que é o sinal de alguém que está cheio do Espírito Santo? Em muitos lugares você vai ver as pessoas falarem que são aqueles que caem, aqueles que falam em línguas, aqueles que estão aí aplaudindo, caindo, rodando, né? Ou não sei se inventaram mais alguma outra coisa, mas isso não é bíblico. As Escrituras nos dizem, está na continuação do texto. Qual é o sinal então de alguém que está cheio do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Esse é o sinal de alguém que está cheio do Espírito Santo. Como é que você se enche do Espírito Santo? Através da palavra. Comunhão com Deus. Vida de santidade. O encher-se do Espírito é você estar então cheio da palavra de Deus e o Senhor está então movendo a sua vida em todos os momentos. Mas essa não é a preocupação da igreja hoje. Ou da maior parte das pessoas. Querem ficar junto com o mundo, se igualar ao mundo e fazer aquilo que eles estão fazendo. Nós precisamos pensar sobre isso. O quanto que aquelas pessoas que moram no Alasca nos ensinam. Quando elas passam 60 dias sem o sol, e quando volta o sol, elas reconhecem a importância que aquilo tem para a vida delas. Traz a vida de volta. Se nós, em algum momento, nós que cremos em Cristo, passamos tempo longe das trevas, nós somos levados pelo Espírito Santo do Senhor a almejar isso novamente, a estar na luz. E o que nós precisamos aprender como igreja, que somos tentados constantemente, é diminuir esse tempo. Porque você está vivendo em tentação, e quanto mais você cede à tentação, menos você quer lutar, menos você tem força, porque você não olha para o que a palavra de Deus diz sobre isso. Quando você busca a contemplação, meditar na palavra, entender o que é que Deus fala sobre isso, você sabe qual é o caminho e você começa a lutar para que esse período em trevas, ele diminua ao ponto de você não querer mais. Você não estar mais vulnerável
aquela circunstância, pela graça. Ao momento em que você se afaste da contemplação e da submissão, esse tempo pode aumentar novamente. Por isso que eu digo então que, ao entender que nós estamos vivendo neste mundo e que vamos continuar assim até a volta de Cristo, nós precisamos acender o nosso alerta. Nós estamos todos os dias lutando para honrar ao Senhor, lutando contra nós mesmos, em primeiro lugar. Então nós olhamos a palavra do Senhor no versículo de número 19, falar aqui sobre uma vida de adoração a Deus. Ele vem nos ensinar então que a resposta de alguém que está cheio do Espírito Santo, está vivendo em uma vida, de meditação da palavra, em submissão a Cristo, está vivendo na luz, é uma pessoa que busca adorar a Deus. Quando? Em todo o tempo. Que não é ingrata por aquilo que Deus faz. O versículo 20, então, ele preenche isso, dando sempre graças a Deus. E o versículo 21, enche com uma terceira coisa: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então vejam só, ele nos mostra que aquele que adora ao Senhor e que vive na luz, ele é grato, ele adora somente ao Senhor. Ele está, portanto, vivendo a submissão em todos os instantes, adorando ao Senhor, servindo ao próximo. Por mais que ele seja não crente, nós estamos aqui para levar a luz de Cristo a essas pessoas, para que elas também possam, se for a vontade de Deus, se converter e estar aqui conosco, se enchendo do Espírito ao estudar a palavra, para que continuem também a tarefa que Jesus deixou a todos os seus servos. Eu desejo então que o Senhor nos abençoe. Se algum de nós está dormindo, que Deus nos desperte. Se há entre nós, as nossas famílias, pessoas que estão mortas espiritualmente, que o Senhor use as nossas vidas, para que através do Evangelho elas possam despertar e viver na luz. Que o Senhor, com sua graça, nos dê força para nós suportarmos a opressão que o mundo vai trazer cada vez com mais intensidade sobre nós, e que Ele nos dê sabedoria para responder a isso. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esse texto? Sei que temos bastante detalhes aqui, Se alguém quiser acrescentar alguma questão.